Como era a Mariana adolescente, a Mariana ali? Difícil. Como que vivia? Dava muito trabalho para os meus pais. Sempre fui muito colérica. Adoro essa coisa do temperamento que a gente pode jogar toda a responsabilidade olha, ali, né? A culpa é a seguinte, eu nasci muito colérica. Que nem é o signo do católico. É, né? isso. E então eu era uma adolescente meio rebelde, assim, meio que confrontava, que sempre rebatia. De certa forma, isso teve um lado positivo muito significativo na minha vida, porque foi justamente essa rebeldia que me fez encontrar a minha fé. Em determinado momento da minha vida ali... Será que eu estou dando spoiler da conversa? A gente vai chegar nisso vamos aí. lá. Conversa é conversa. Vamos pra cima. Conversa. Fique em paz. Em determinado momento da minha vida, eu comecei a fazer aqueles questionamentos que todo mundo se faz, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? O que eu estou fazendo aqui? E cheguei à conclusão, pelas minhas próprias experiências e toda a minha inteligência de uma criança, uma adolescente de 14 anos, toda a minha bagagem, Deus não existe, eu não acredito nesse negócio de Deus, eu vou virar ateia. E aí eu fui militar em fórum do Orkut. Na época era Orkut, não tinha Instagram na época era Orkut. E aí eu virei ateia militante, assim, discípula do Richard Dawkins, essa Carl Sagan, eu era esse pessoal aí. Você gostava de ler? Gostava. Nessa idade eu já gostava muito de ler. E aí... Ali eu meio que achei, assim, não as respostas, mas eu achei as perguntas que eu não sabia fazer. Certo. E que ainda não tinha, assim, de alguma forma, a ciência não tinha encontrado respostas muito técnicas para aquilo. Como se isso fosse, né, decisivo. Mas era o que me consolava, digamos assim. Então, não tenho nenhuma religião, não acredito em Deus, porque... Não acho que faça sentido, né? Se Deus existe, qual a lógica disso aqui? O que é que Ele quer? Por que é que Ele me criou? E vivi por um bom tempo assim, né? Professando essa não crença, ou melhor, uma crença ateísta, né? Quantos irmãos você tem? Eu tenho 2 irmãos, um mais velhos? velho e um mais novo que eu. E um mais novo. Isso. E quando você decide viver assim, na sua casa foi tranquilo? Olha, ela é ateia, não tem religião, é a decisão dela? Foi super tranquilo, porque a minha mãe ela estava muito preocupada em trabalhar para poder ganhar dinheiro e comprar o alimento do final do mês, sabe? Fazer a compra no final do mês. Então, assim, mãe, agora eu sou ateia. Que isso, filha? É de comer? Ateia? O que é isso? Minha mãe não estava nem aí para essas coisas. O meu irmão mais velho, como todo bom irmão mais velho, sempre foi uma forte influência na minha vida. E a gente seguiu caminhos, porque a gente tem uma diferença de idade muito pequena. Ele tem só 3 anos de diferença minha. Então, a gente sempre dividiu muitas coisas, a gente sempre conversou muito sobre tudo, sobre a vida, sempre filosofou muito. Isso me lembra muito a história de Santa Teresa d'Ávila com o irmão dela. A diferença é que eles queriam fundar mosteiros e eu queria acabar com a igreja. Eu queria afundar os mosteiros. Muito bom. Então, a gente sempre trocou muita figurinha, eu e meu irmão. Então, ele também estava indo por esse caminho, assim, um pouco mais agnóstico, mais ateu. E como eu sempre fui muito radical, falei, não, então agora eu não tem meio do caminho para mim. Agora eu sou ateia e pronto, acabou. Então, assim, não teve impacto nenhum na minha família. Ninguém deu a mínima. Eu falei assim, tá bom, vai lá. Isso foi fruto de estudar, de entender, ou um pouco de uma vivência ou personalidade um pouco revoltada, um pouco meio... não tenho paciência para isso. Como que você acha que ali foi construindo uma jovem que pensava e agia daquela forma ali? Eu acho que tem muito da minha personalidade. Acho que... Não sei se isso veio do meu DNA, enfim, mas eu sempre fui muito confrontadora, assim, com tudo. E isso teve os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, obviamente. Mas eu sempre questionei tudo. Então, se alguém dissesse para mim que eu precisava fazer algo de tal jeito, essa pessoa precisaria me explicar o porquê. Ela não me convenceria com autoridade. Por isso que eu sempre confrontei os meus pais, enfim. Tem que fazer isso. Tá, mas por que eu tenho que fazer isso? Qual a justificativa lógica, né? Qual a razão? Então, eu acho que isso sempre foi muito da minha personalidade e... O fato de que eu comecei a fazer leituras que nenhum jovem deve fazer, eu comecei a ler Nietzsche. Eu não entendia nada, mas como era uma filosofia ateísta, obviamente humanista. Claro que eu achava que aquilo ali era tudo, que eu não estava nem entendendo direito, mas para mim aquilo ali era o sentido de tudo. E comecei a ler Nietzsche, comecei a ler Ayn Rand,
Gente, por favor, se você tem filhos em casa, proíbam seus filhos de lerem esses livros antes dos 18 anos. Não dá. Porque você não tem bagagem para absorver aquilo ali. Você não tem intelecto. Então você fica maluco. E aí a criança vira uma criança rebelde que, Deus não existe, enfim. Então, acho que foi uma junção dessa vontade de aprender, de sempre procurar respostas para esses questionamentos que eu tinha. E também acho que tem muito da minha própria personalidade, porque até hoje eu sou muito confrontadora, mas eu acabei direcionando essa energia para outras coisas na vida, sim, assim, né? Sim. Buscar coisas positivas. Ser mais propositiva e não imbativa, como eu sempre fui. Então, acho que meio que foi isso, foi uma combinação. Na faculdade você entra com esse pensamento já? Entro. Na faculdade... Ainda, quer dizer, pensamento ainda. Né? Na faculdade eu entro já meio desacreditada da minha descrença. Certo. Acho que na faculdade eu já entrei assim...